Olá, seja bem-vindo a mais uma lição em 10 minutos aqui nesse novo formato, que é mais uma conversa mesmo entre amigos para a gente expor as nossas ideias sobre o que estudamos. E hoje o tema é sobre oração intercessória. Bom, falando sobre oração de uma forma mais geral, Ellen White escreveu no livro Caminho a Cristo que devemos orar sempre se quisermos crescer em nossa fé e experiência. E ela também diz que por meio da oração sincera nós somos ligados com a mente do infinito. Bom, essas duas frases me marcaram bastante porque mostram o quão profundo é esse tema. E como nós vivemos em um país onde a maioria da população segue alguma religião, talvez você já tenha ouvido falar alguém dizendo, eu vou orar por tal pessoa, ou eu vou orar por você. Mas o que tudo isso envolve? Existe um conflito entre o bem e o mal, onde acontecem coisas que a gente consegue ver e outras que não. Só que, pensando na liberdade que Deus concede a todos nós, qual que é a importância da oração intercessória? Ou seja, qual a importância de orar pelos outros? O que isso permite? Eu penso na oração intercessória como algo que me leva ao céu, né? Como me aproxima de Cristo. A gente até viu em algumas lições, ou no Caminho a Cristo principalmente, que a oração não rebaixa Cristo até nós, mas a gente se eleva até Ele. Então, ela faz uma atuação que a gente não pode fazer. A oração intercessória tem um poder que eu não consigo fazer, mas ela pode fazer. Eu achei muito interessante aqui na lição que tem um trecho que fala no Mensagens Escolhidas, na página 377, que diz: à medida que nossas orações sobem ao seu trono, ou seja, ao trono celeste de Deus, seres angelicais entram em ação sobre seu comando. Anjos ministradores aguardam ao pé do trono para obedecer instantaneamente ao mando de Jesus Cristo no responder a toda oração feita com sinceridade e fé viva. Eu achei muito interessante porque ela é de extrema importância. Imagina que bênção, você ora, o céu inteiro se move para atender o seu pedido. Ainda mais quando é um pedido para uma pessoa que você tem carinho, que você quer salvar. Eu achei isso muito interessante. Eu acho também é muito legal a gente se pensar e refletir um pouco sobre isso, porque provavelmente você que se denomina cristão já várias vezes ouviu, se Deus sabe de tudo, por que você tem que orar? E a gente vem lutando contra isso, não sei você, mas eu confesso que durante todo esse crescimento na minha jornada de vida, a gente vem se debatendo com essa pergunta e no final das contas a oração, como a Vitória bem colocou, serve para a gente se conectar com Deus. É um processo como na criação, que ele cria o homem para dividir o processo criativo com o homem, a oração funciona como uma conversa. E quando a gente olha isso na perspectiva da oração intercessória, é quando você, além de orar por uma pessoa que você gosta ou até que você não conhece, você se simpatiza com a causa daquela pessoa. Então, por exemplo, ela está doente, ao você orar, você participa daquilo que a pessoa está vivendo de alguma forma e não só orar, né? Que essa oração ela se torne física, se torne ações, se torne em atitudes, né? Então, acho que esse é o papel mais legal quando a gente pensa na oração intercessória. E uma coisa muito legal é que, assim, quando você pega essa questão de Deus, a gente pode se perguntar, mas Deus precisa da nossa oração no sentido, como se nossa oração desse uma permissão para Deus? Não, Deus não precisa, Deus é o Deus, Ele criou todas as coisas, Ele não precisa da nossa permissão. Mas pelo seu amor, por causa que Deus é amor, Ele criou o mundo que nós podemos escolher. Como a Cat comentou, essa questão do conflito entre o bem e o mal, ela só existe porque Deus quer nos dar escolha. Ele quer nos permitir escolher. Porque se nós não tivéssemos essa escolha, não ia ter conflito, porque já está determinado o que ia acontecer, né? Então a oração é a maneira que Deus, uma das ferramentas que Deus disponibilizou para nós realmente expressarmos para Ele nossa escolha. Nós realmente virarmos para Deus e expressarmos o que será que nós queremos, né? Nós queremos que Ele esteja conosco na nossa vida. Deus, Ele é todo poderoso, Ele já está disposto a fazer essas coisas. Ele já falou isso, né, na sua palavra, na Bíblia. Mas Ele ainda assim permite que nós tenhamos esse ponto, esse papel, né, de falar, e aí, o que nós queremos? O que nós vamos querer? Sim, com certeza. E pensando nisso, no quanto a oração faz a diferença na nossa vida, por que nós precisamos persistir nas orações que fazemos? Eu acredito que a gente tenha que persistir, porque só assim vai ser efetivo, como todo mundo comentou aqui, né? Eu acho que é interessante a gente persistir, porque isso mostra como a gente é dependente de Deus. A gente sabe
que não é eu falar que vai acontecer, mas sim o fato de ser Deus que vai fazer com que tudo isso aconteça. Então, eu acredito que o ponto principal é o reconhecimento que a gente depende de um ser maior, no caso, Deus. Você falou de dependência e eu também estava pensando nisso porque a pergunta que eu me fiz é: por que não persistir? Se você acredita em Deus, se você acredita que Ele é maravilhoso, que Ele é amoroso, que Ele realmente se importa com você, por que você não insistiria em continuar se comunicando com Ele, em continuar conversando com Ele? Então a persistência, ela parece que é mais um resultado, né, dessa nossa da nossa fé, da nossa crença em Deus. Uhum. Sim, é a gente reunindo nossas fraquezas, né? Aquilo que a gente não consegue fazer e falando, Senhor, tá entregue em tuas mãos. Faça aquilo que eu não consigo fazer, porque eu sou humano, sou pecador e tem coisa que eu sou incapaz de fazer, mas o Senhor pode de tudo, né? Todas as coisas. E isso é tão significativo que quando a gente se vê nesse papel, às vezes a gente tem um pedido, a gente ora, e às vezes a gente não consegue. Quer dizer, a gente não vê isso acontecendo, mas eu te pergunto, e peço pergunta também a todos nós, né? Imagine se Deus tivesse respondido todas as suas orações. Você acha que você estaria em bons caminhos ou em maus caminhos? Eu confesso que na minha vida não seria muito bom, não. Todos aqueles meus desejos bobos, aquelas vontades que ainda talvez faltava maturidade. Então, acho que o processo contínuo da oração é o que traz isso, né? E tem uma frase que eu gosto muito, que ele resume bem isso, desse aspecto da humildade, que diz que a maneira como você ora diz como você conhece Deus. E a quantidade ou quanto você ora diz o quão dependente você é de Deus. Eu acho que isso resume bem essa ideia de humildade e saber que tudo vem dele e tudo é ele. Verdade. Bom, o propósito da oração é realmente muito lindo. Só que nós somos humanos e nós encontramos dificuldades em colocar muitas coisas em prática. Faz parte da vida, é o nosso caminhar todos os dias. Mas quais são os obstáculos e as possíveis soluções para a gente fazer uma oração intercessória? Começar a fazer uma oração intercessória? Eu vejo que a maior dificuldade da gente... A gente acha que a gente não é capaz de fazer aquilo, né? Que a gente não é capaz de testemunhar, que a gente não é capaz de ajudar uma pessoa a se converter. Mas a partir do momento que a gente ora por isso, por nós mesmos, a gente acaba... Deus nos mostra o lugar, a pessoa, o momento melhor para a gente poder falar da palavra. E depois que que a gente faz a nossa parte, a gente descansa sabendo que ele vai fazer a dele. Então eu vejo que o poder da oração intercessória é realmente a gente pedir o auxílio, né, do Senhor para ele fazer a parte dele. Falar, eu não sou capaz de fazer tudo, então eu faço a minha parte e você faz a sua, Senhor. Eu acho que é exatamente isso, o que a gente viu na pergunta anterior que você fez, né? Que é a questão da gente, às vezes, chegar a desistir, falar, olha, eu acho que Deus não está mais me ouvindo, e às vezes a gente dá a chance para o inimigo falar, olha, será mesmo que sua oração não está passando do teto, sabe? É uma coisa que, infelizmente, a gente, como ser humano, raça pecadora, a gente tem isso, né? E eu acho, como você bem falou, né, Cat? Eu acho que uma forma que a gente pode melhorar isso, né, soluções, é pedir auxílio do Espírito Santo, assim, para a gente voltar, se ligar a ele, e também, mesmo assim, para ele mostrar para a gente qual que é a melhor pessoa também, né? Tá orando por. Com certeza. E não só isso também, eu penso que é muito importante, e a gente vai ter vários desafios, porque, como eu comentei aqui, às vezes a gente pede e não vê acontecendo, para desenvolver em nós mesmos a fé e a confiança, né? Que acho que esse é o ponto principal, que a oração é um exercício da nossa fé, da nossa confiança, na nossa dependência de Deus. Então, que a sua oração, a nossa oração possa ser isso, uma demonstração que a gente confia nele e que ele vai fazer, que ele prometeu fazer. E assim, tipo, puxando um pouco mais daquela ideia, né, que a Cat trouxe no começo do conflito entre o bem e o do mal, né? Quando a gente fala de obstáculos para nós praticarmos a oração, né, ou nós orarmos por outras pessoas, nós temos que entender que existe nós estamos a todo momento sob a influência de alguém, né? E nesse caso, nesse conflito de bem e mal, a gente acredita que de um lado está Deus e do outro lado está Satanás. Então, assim, quando você fala de conflitos, eu penso muito bem nesse obstáculo, né? Eu penso muito nesse conflito. O que me dificulta, o que me impossibilita de eu chegar mais próximo de Deus? Ou de Deus chegar mais próximo de mim?
Vou dar um spoilerzinho pequenininho da lição da semana que vem. Às vezes a gente realmente tem esse obstáculo de não acreditar que Deus pode. Não acreditar de que é possível, porque às vezes a tarefa parece enorme. Na lição da semana que vem, aí você que está assistindo a gente, fica atento na próxima semana para saber o que acontece exatamente. Mas a gente fala um pouco de quando Jesus deu a tarefa para os discípulos, né? De ir e pregar para todo mundo. É uma tarefa enorme, mas mesmo assim, Jesus deu a certeza que eles teriam alguém que ia acompanhar eles, alguém que ia tornar isso possível. Então, assim, Deus nunca falou que nós vamos estar sozinhos nessa caminhada. Então, eu achei esse um ponto bem importante para a gente superar esses obstáculos, né? Saber que não, nós não estamos sozinhos. Não é uma luta, não é um obstáculo que nós temos que superar com as nossas próprias forças. Na verdade, não tem nada da nossa própria força aí, né? Bom, é isso. Essa foi uma pequena prévia da lição dessa semana. E se você gostou, sentiu a vontade, dá um like, compartilha com seus amigos, comenta alguma coisa, se inscreva no canal também para receber mais conteúdo. E agradecemos por você assistir até aqui. Até semana que vem.